Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Camaro Apps. O meu nome é Felipe e hoje eu vou estar mostrando uma excelente maneira de estar dizendo adeus para essa montoeira de cartão com medida que vocês estão vendo aqui agora na tela com as tabelas de medida. Então, vamos começar. Basicamente, né, só para explicar um pouco mais qual é o contexto do que a gente vai estar fazendo aqui, do que a gente vai estar fazendo, né? A gente vai estar pegando essa montoeira de cartão aqui, cada um deles tem uma medida diferente, e a gente vai estar criando uma tabela única que vai conter todas essas informações. Então a gente vai ter uma linha falando o que é cada coisa e uma outra linha dizendo qual é o valor dessa coisa. Isso, assim, uma vez que o contexto do que está sendo realizado aqui tenha sido entendido, né? Isso pode ser aplicado para literalmente qualquer medida. Porém, as que eu tenho aqui não são, não tem uma variedade tão grande assim, né? Eu juntei o máximo de medida que eu consegui, porque no fim o resultado vai ser o mesmo, né? Seja com essas medidas aqui que eu fiz ou com as medidas que você tiver aí no seu relatório. Então, o primeiro passo aqui vai ser separar tudo que a gente tem. Eu digo separar meio mentalmente ou anota aí o que você vai precisar. E aí a gente vai estar vindo nessa guia de modelagem aqui. E eu vou estar indo em New Table. Só uma correção, né? Na verdade, eu apontei para cá em modelagem em New Table, mas na verdade mesmo a gente vai estar querendo vir aqui na Home, então na página inicial, e clicando aqui em Enter Data, ou Inserir Dados. E a gente vai ter essa telinha aqui. Basicamente o que a gente vai estar fazendo aqui é criar uma tabela interna dentro do próprio Power BI. Então a gente vai estar precisando de uma tabela com duas colunas. Uma delas vai ser uma coluna índice para você numerar as linhas. No caso eu vou dar um nome de ID. E a segunda vai ser com o conteúdo de cada linha. Eu vou estar dando um nome de atributo. Logo em seguida então é só numerar, né? Aí você começa de onde você quiser. Eu vou começar pelo zero. E eu vou precisar de oito linhas. E certinho. Logo em seguida é só dar um nome para cada coisa. Eu vou começar pela média NA. Eu vou dar uma reduzida no nome aqui, mas você pode pôr o nome que for necessário. Aí. Ok. Logo em seguida eu vou dar um nome para ela. E vou dar um load. E prontinho. Ele carregou a tabela. A gente já pode estar conseguindo visualizar ela aqui. Exatamente do mesmo jeito que a gente criou. Tá certo. Então, uma vez que a gente já tem a nossa tabela pronta, a gente vai partir para a medida, que vai estar juntando tudo isso e atribuindo a cada linha da tabela. Então, eu vou criar uma medida nova. O nome da medida vai ser. Vamos ver. Medidas. É um péssimo nome, mas vamos embora. E aqui dentro, a primeira coisa que eu vou estar querendo fazer vai ser pegar os valores da coluna índice da tabela que a gente acabou de criar.
Então, para isso, eu vou pegar uma variável aqui, o nome dela vai ser coluna, e ela vai estar recebendo selected value da minha coluna de ID. Essa aqui mesmo. Logo em seguida, então, eu posso já pedir para ele retornar. E aqui a gente vai começar a fazer a fórmula de fato. Eu vou abrir um switch. A expressão vai ser true. E então, a gente vai começar a fazer o seguinte. Se a coluna for igual a zero, eu vou estar devolvendo a variável média NA. Se a minha coluna for igual a 1, eu vou pegar a média EU. E assim sucessivamente, até você ter pego todas as medidas que você está querendo colocar aqui dentro. E pronto, eu já tenho aqui todas as medidas que eu estou querendo colocar dentro da minha tabela. Cada uma delas está sendo atribuída a um índice diferente da minha coluna. A medida da minha tabela já está pronta, então posso só dar um Enter. E agora a gente vai estar montando tudo. Ok, então para estar fazendo isso, eu vou pegar um visual de tabela. E nesse visual de tabela, a gente vai trazer a coluna de atributo. E logo ao lado, a medida. Vamos ver o erro que ele deu aqui. Tá, aqui o que aconteceu na verdade foi o seguinte. Vamos dar um pulo lá no Power Query. Na tabela que a gente acabou de criar, a comparação que eu fiz no switch foi com número. Porém, a minha tabela, como eu carreguei direto, considerou o índice como uma coluna de texto. Então, tomem bastante cuidado aí na hora que vocês forem aplicar no relatório de vocês. Tem que ficar de olho nisso. E prontinho. A gente já tem aqui em forma de tabela, em um único visual, né? O que agora no nosso relatório está ocupando literalmente metade da tela. Fica bem reduzido, um espaço bem bacana. No fim, a informação analisada vai ser a mesma. Uma última dica, que pode ser útil, né? É em relação à ordenação da sua coluna de atributo. Aqui ele está fazendo uma ordenação pelo. Assim, é uma ordenação alfabética, né? Do que ele está fazendo aqui. Já que é uma coluna de texto, ele está fazendo em ordem alfabética o que está aqui. Se for interessante manter a mesma ordenação dessa coluna de cá, é só a gente estar vindo nessa guia mesmo. Opa, ele trocou de tabela. Então, como eu estava comentando, né? Se for interessante manter na coluna de atributo a mesma ordenação daqui, é só vir nessa guiazinha de dados, selecionar na tabela que você criou a coluna que está com as linhas, né? Com o conteúdo das linhas da tabela. Vem aqui em Sort by Column, ID. No caso, aqui vai ser nesse botão, né? Se não me engano, em português está ordenar por. E aí você vai dizer que a coluna selecionada vai estar sendo ordenada por outra. No caso, essa coluna de cá. E aqui ele já está respeitando
o que eu fiz, né? No caso, o que eu fiz na tabela medidas. E aí agora é só ajeitar o relatório para receber a minha tabela nova. E prontinho, já tenho o meu relatório aqui de volta, com bem mais informação, né? Mostrando bem mais insights aqui. E eu tenho aqui a minha tabelinha, que está ocupando um quarto, basicamente, do espaço de antes e exibindo exatamente as mesmas informações. Então, o que eu tinha para mostrar hoje era isso. Eu espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida ou sugestão, fique à vontade para estar deixando no campo de comentários e a gente se vê em breve.